Minha esposa escolheu defender a filha dela enquanto tentava destruir tudo que eu construí, então eu fui embora, e o que aconteceu depois as deixou arrasadas. Tenho 32 anos. Estou casado há um ano com uma mulher chamada Andy, que eu achava simplesmente incrível. Ela tem 34 e não estou brincando, até tudo isso começar a acontecer, eu genuinamente achava que tinha tirado a sorte grande. A gente se conheceu, se deu bem logo de cara e levou as coisas com calma, principalmente por causa da filha dela, Carrie. Carrie tem 16 anos agora, mas quando a conheci ela tinha uns 14, e cara, eu percebi logo de cara que ela não ficou nem um pouco empolgada com a minha presença. E tudo bem, justo. O pai dela faleceu num acidente de carro há 5 anos, e Andy basicamente foi mãe solteira desde então. Então sim, eu sabia desde o começo que ia ser difícil conquistar a filha dela. Falei com Andy desde o início que eu não queria ultrapassar limites ou tentar agir como se fosse o pai da Carrie nem nada disso. Eu sabia que não estava ali para substituir ninguém. Só queria que tudo corresse bem. Andy e eu decidimos nem mencionar minha existência para Carrie até termos certeza de que o relacionamento era sério. Não fazia sentido estressá-la se não fosse algo realmente sólido entre nós. Demorou um pouco, mas eventualmente chegamos nesse ponto. E então veio o grande dia em que conheci Carrie. Eu estaria mentindo se dissesse que não estava nervoso, mas fui com a mente aberta, torcendo para que ela ao menos estivesse de boa com a minha presença ali, só aparecendo de vez em quando, sabe? Bom, aquele encontro foi extremamente constrangedor. Carrie simplesmente me encarou como se eu tivesse aparecido para roubar a TV ou algo assim. Mal falou comigo, evitava contato visual o tempo todo, o pacote completo. Ela nem tentava disfarçar. Fazia caretas toda vez que eu falava, revirava os olhos, agia como se não pudesse perder tempo comigo. Olha, eu entendo. Provavelmente ela achava que a mãe estava seguindo em frente rápido demais ou que eu era algum cara tentando ocupar o lugar do pai dela. Mas eu não tinha nenhum plano de substituir o pai dela. A última coisa que eu queria era que ela se sentisse forçada a ter algum tipo de relação comigo. E eu fiz questão de deixar isso claro. Disse que ela podia me chamar pelo meu primeiro nome, que não precisava me chamar de padrasto nem nada estranho assim. Andy me disse para dar tempo ao tempo. E eu pensei, beleza, talvez ela se acostume se eu não forçar a barra. Então tentei. Fazia pequenas coisas como convidá-la para sair com a gente ou perguntar se queria ir comer algo bem casual. Nunca forcei nada. Se ela não estivesse afim, eu simplesmente recuava. Mas cara, toda vez que eu tentava me aproximar, parecia que ela soltava uma indireta, dizia algo sussurrando ou simplesmente me ignorava. Eu dizia algo tipo, ei, Carrie, quer ir com a gente naquele novo lugar de hambúrguer? E ela me olhava como se eu fosse invisível e respondia, não, obrigada naquele tom, sabe? Como se eu estivesse desperdiçando o tempo dela só de perguntar. Uma vez sugeri que a gente podia assistir a um filme que ela quisesse ver e ela simplesmente riu. Ela falou tipo, não acho que você entenderia, com aquele sorrisinho de desdém. Ok, é coisa de adolescente talvez, mas parecia que ela nem tentava. Andy sempre me dizia que ela ia se acostumar, que era só dar tempo. Mas às vezes eu pensava, quanto tempo eu preciso dar? As coisas continuavam estranhas. Às vezes eu achava que Carrie estava começando a mudar um pouco, tipo quando ela realmente respondia uma pergunta sem aquele clássico revirar de olhos ou suspiro. Mas toda vez que eu achava que estávamos avançando, voltava tudo a estaca zero. Teve um fim de semana em que fomos à casa dos pais da Andy para um evento de família. Pensei, ok, terreno neutro, talvez as coisas melhorem. Mas não. Carrie me evitou o tempo todo e fez questão de se sentar o mais longe possível de mim em todas as refeições. Teve um momento em que ela literalmente se levantou e trocou de cadeira porque achou que eu estava sentado muito perto. Eu falava com Andy sobre isso, tentava conversar, sabe? Só para ver se eu estava perdendo algum ponto ou se podia fazer algo diferente. E Andy sempre dizia, deixa ela passou por muita coisa com a perda do pai, ela vai se acostumar. Eu entendi o ponto dela. Mas sentia como se eu tivesse que simplesmente aguentar tudo calado. E talvez eu devesse mesmo, não sei. Continuei dizendo para mim mesmo que as coisas iam melhorar. Mas não melhoraram. Depois de um tempo, comecei a me sentir um visitante dentro do meu próprio relacionamento. Como se Carrie não me quisesse ali, então eu não deveria estar ali. Eu ficava me perguntando se algum dia conseguiria ter uma conversa decente com ela sem que ela me respondesse com grosseria ou simplesmente me ignorasse.
Andy sempre tentava ser a pacificadora, mas honestamente, parecia que ela estava presa no meio, e eu não queria que ela sentisse que precisava escolher entre nós dois. Agora, eu sei como isso pode soar. Alguns vão dizer, é coisa de adolescente, mas isso não era normal. Parecia pessoal. Eu chegava em casa tentando ter um dia normal e, Carrie fazia algo passivo-agressivo ou me lançava algum comentário venenoso. A tensão era insuportável. Eu andava em ovos dentro da minha própria casa. E cada tentativa de melhorar as coisas parecia sair pela culatra. Quer dizer, como é que se lida com isso? Eu não queria brigar com uma adolescente de 16 anos. Só queria que as coisas ficassem bem. Pensando agora, talvez eu pudesse ter tentado algo diferente, mas o quê? Eu não ia bajular ou implorar para ela gostar de mim. Eu não era o inimigo aqui. Era só um cara tentando ser um bom parceiro para a mãe dela. E mesmo sabendo que a morte do pai dela foi uma perda enorme, isso não era desculpa para continuar me tratando como lixo. Tentei ser a pessoa mais madura, deixar passar os comentários e a atitude, achando que talvez ela crescesse e mudasse. Mas, para ser sincero, eu estava começando a me cansar. Até que ponto eu tinha que aguentar? Andy continuava dizendo que ela ia melhorar, mas eu estava preso esperando, torcendo para esse momento mágico acontecer. E toda vez que Carrie me ignorava, toda vez que ela soltava uma das bombas de atitude dela, era como um tapa na cara. Como se eu não fosse bom o suficiente para fazer parte da vida delas. Enfim, me convenci de que quando a gente morasse junto, as coisas iam mudar. Que talvez ela se sentisse mais em casa, e começasse a me ver como mais do que só o novo marido irritante da mãe dela. Eu nunca tinha morado com uma adolescente antes, então achei que seria só um período de adaptação. Pensei que ia conhecê-la melhor, talvez até criássemos uma relação próxima, por mais absurdo que isso pareça agora. Mas se eu soubesse o que vinha pela frente, talvez tivesse pensado 2 vezes antes de me envolver tão sério com a Andy. Morar junto foi só o começo de um novo nível de caos. E por mais que eu quisesse acreditar que Carrie ia mudar, a verdade é que eu estava me jogando de cabeça em algo que estava completamente fora do meu controle. E cara, eu estava prestes a levar um choque de realidade. Finalmente decidimos dar o passo e morar todos juntos. Eu estava sinceramente esperançoso de que talvez Carrie só precisasse de mais tempo comigo. Que talvez ela estivesse se sentindo uma estranha no relacionamento da mãe esse tempo todo, e que morar junto ajudaria a derrubar essas barreiras. Eu torcia por um daqueles momentos em que todos temos uma grande experiência de união familiar, e Carrie finalmente visse que eu não era o inimigo. Mas cara, como eu estava enganado. No segundo em que elas se mudaram para minha casa, foi como se Carrie apertasse um botão e passasse da atitude distante e fria para a hostilidade total. Estou falando de destruir minhas coisas, me dar o tratamento do silêncio, e me tratar como se eu fosse um invasor dentro da minha própria casa. Ela me ignorava de um jeito que eu precisava conferir se estava mesmo na mesma sala que ela. Era como se ela me visse como uma ameaça que precisava ser combatida a todo custo. No começo eram coisas pequenas, tipo deixar a louça empilhada na pia, o que eu achei que era coisa normal de adolescente. Eu simplesmente lavava tudo e seguia em frente, porque, você sabe, escolher as batalhas e tal. Mas as coisas escalaram rápido. Comecei a notar pequenos atos de rebeldia, baguncinhas deixadas só para me irritar, toalhas jogadas no chão do banheiro, lixo não retirado, coisas aleatórias assim. Eu comentava com a Andy, esperando que ela enxergasse o que estava acontecendo, mas ela sempre minimizava dizendo é só uma fase, ela vai superar. Então um dia eu cheguei em casa do trabalho e fui para a cozinha, e tinha caco de vidro espalhado por todo o chão. Tô falando de estilhaços por todo lado, como se um conjunto inteiro de pratos e copos tivesse sido quebrado. Pensei que talvez ela tivesse derrubado alguma coisa sem querer, então comecei a limpar. Mas aí notei que alguns pedaços pareciam quebrados de propósito. Tô falando de quebras limpas, do tipo que acontece quando alguém joga algo com força. Perguntei para Andy sobre isso e ela parecia estressada, mas tentou disfarçar dizendo ela só está frustrada, eu vou conversar com ela. E eu pensei, frustrada? Então agora quando está frustrada ela entra no modo destruição total? Mas segurei minha língua e deixei que ela lidasse com a situação, torcendo para que talvez uma conversa da mãe surtisse efeito. Bom, não surtiu. Se algo mudou, foi que Carrie intensificou. Ela começou a fazer coisas mesquinhas de propósito, e parecia que estava inventando jeitos criativos de transformar minha vida num inferno. Ela deixava latas de refrigerante pela metade viradas de lado na mesa de centro, para derramar tudo, e deixava lá para eu encontrar.
Ou então derramava um saco inteiro de salgadinhos no sofá e deixava as migalhas esmagadas no tecido, me encarando como quem diz, e aí, vai fazer o quê? Tentei dizer para Andy, olha, isso não é normal. Ela está fazendo questão de ser desrespeitosa. Mas Andy só suspirava e dizia, ela está passando por um momento difícil. Tenha paciência. E ter paciência estava ficando mais difícil a cada dia. E sim, eu admito, tenho um pouco de pavio curto. Mas eu realmente estava me segurando por causa da Andy. Eu não queria ser o padrasto bravo ou coisa assim. Então respirava fundo e tentava ignorar, mesmo sabendo que toda vez que eu chegasse em casa, não fazia ideia do que a Carrie tinha aprontado dessa vez. E então veio o grande acontecimento. Nunca vou esquecer esse dia, porque foi quando eu finalmente perdi a cabeça. Eu tinha acabado de chegar de um dia longo, e assim que entrei, senti um cheiro horrível, como se algo tivesse morrido ali. Fiquei farejando para descobrir de onde vinha, e percebi que era da geladeira. Abri, e tinha frango cru lá em cima, na prateleira superior, simplesmente jogado ali, nem estava embalado. Devia estar ali há dias, porque o fedor era insuportável. Acontece que Carrie tinha tirado o frango para preparar uma refeição, palavras dela, não minhas, e simplesmente deixou lá, como se não tivesse a menor obrigação de limpar depois. Chamei ela, tentando manter a calma, e perguntei, que diabos está acontecendo aqui? Ela só deu de ombros e disse, eu esqueci. E foi isso. Nada de desculpa, nada. Eu acabei limpando tudo sozinho, resmungando enquanto tentava não explodir. Mas aí, só alguns dias depois, ela conseguiu superar até isso. Entro na garagem para pegar uma coisa e encontro várias das minhas ferramentas jogadas por aí, cobertas de lama. Carrie tinha mexido lá dentro e decidiu tratar minhas coisas como se fossem parte de um parquinho. Perguntei por que minhas ferramentas estavam cobertas de lama, e ela simplesmente me olhou com aquela cara fria e disse, eu precisava delas, e daí? Foi aí que eu explodi. Gritei, provavelmente mais alto do que devia, dizendo que aquela era minha casa e que ela precisava respeitar minhas coisas. Andy ouviu tudo e correu para dentro tentando mediar, dizendo, por favor, não piore as coisas. Mas naquele ponto, eu já tinha chegado ao meu limite. Falei direto com a Andy, isso não pode continuar. Estou cansado das merdas da Carrie. Andy pareceu magoada, mas naquele momento eu não me importava. Eu vinha tentando ser o cara legal, tentando ter paciência, mas Carrie me tratava como se eu fosse lixo, e eu não estava mais disposto a engolir isso. Andy me prometeu de novo que ia conversar com Carrie, e eu só ri e disse, claro. Quem sabe dessa vez funciona mesmo. Mas no dia seguinte, Carrie fez a coisa mais absurda até então. Acordei e descobri que ela tinha entrado no meu escritório e desconectado todos os cabos do meu computador, só porque sim. Levei meia hora para colocar tudo de volta no lugar, e foi nesse momento que percebi que eu estava lidando com uma garota que, de verdade, não se importava com ninguém além dela mesma. Aquilo não era mais uma fase da adolescência. Era um colapso completo de alguém que achava que podia fazer o que quisesse sem consequências. A essa altura, cada pequena coisa que ela fazia parecia um ataque pessoal. Eu não conseguia entrar em nenhum cômodo sem imaginar qual seria o novo caos que Carrie tinha deixado para eu encontrar. E toda vez que eu falava com Andy sobre isso, ela só dizia, ela vai melhorar. Dá espaço para ela. Bom, eu já tinha dado todo o espaço que eu podia. Eu estava perdendo a cabeça tentando manter tudo sob controle enquanto Carrie destruía minhas coisas e achava graça. Era só uma questão de tempo até eu atingir meu limite. Pensando bem, talvez eu pudesse ter feito algo diferente. Mas sinceramente, eu estava exausto de sempre ter que ser o pacificador. Cansado de sentir que eu só estava ali esperando Carrie decidir que eu merecia um pingo de respeito. E, no fundo, eu já começava a questionar se ter morado junto com elas tinha sido o maior erro que cometi na vida. E foi aí que tudo aconteceu. O ponto onde eu finalmente disse chega. Eu vinha tolerando a bagunça e a atitude da Carrie por tempo demais, achando que as coisas iam melhorar com o tempo. Mas no fim das contas, eu só fui um trouxa por achar que alguma coisa ia mudar. Porque da forma como ela cruzou a linha dessa vez, não tinha mais volta. Começou como qualquer outra noite. Andy e eu decidimos sair para jantar, só nós dois. Já fazia um tempo que não tínhamos uma noite de verdade juntos, e, para ser honesto, eu precisava de um respiro daquela tensão constante em casa. Andy sempre dizia que eu precisava ver o lado bom da Carrie, mas eu não via nada de bom naquela garota há meses. Então sim, eu estava mesmo ansioso por algumas horas de paz.
Voltamos do jantar, encostamos o carro na garagem, e assim que saí do carro vi que a porta da garagem estava escancarada. Eu sei que tinha fechado quando saímos, porque sou meio paranoico com esse tipo de coisa. E mesmo que eu não tivesse, já era tarde da noite. Carrie deveria estar dentro de casa, não na garagem. Então já fiquei com a pulga atrás da orelha, achando que tinha algo errado. Entrei na garagem e congelei. Bem ali, no meio da garagem, estava o meu carro, meu orgulho e alegria, um BMW X5, e estava destruído. Pneus rasgados, arranhões profundos nas laterais, o espelho retrovisor parecia quebrado. Havia até marcas de sapato no capô, como se alguém tivesse pisado em cima. E quem estava lá, com uma faca de cozinha na mão, com a cara mais calma do mundo? Carrie. Senti o sangue gelar. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela só ficou lá, me encarando com aquele sorrisinho de deboche, como se estivesse orgulhosa de si mesma. Consegui perguntar, engasgando, que diabos, Carrie? O que você está fazendo? E ela só deu de ombros, toda casual, como se não tivesse acabado de cometer um crime de vandalismo. É só um carro, ela disse. Só um carro. Aí eu perdi o controle. Eu tinha me segurado por meses, deixando todas as palhaçadas dela passarem, tentando manter a paz por causa da Andy. Mas isso estava além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Falei na cara dela que ela era uma mimada insuportável e mandei ela sair da minha frente. Eu sei que não devia ter gritado, mas o que mais eu podia fazer? Ela destruiu o meu carro, por diversão. Nesse momento, Andy entra correndo na garagem, provavelmente porque ouviu os gritos. Ela olha para o carro e, ao invés de brigar com a Carrie, ela se vira para mim, toda calma, e diz, não é tão grave quanto parece. Ela só está desabafando. Não piore as coisas gritando. Eu não podia acreditar. Estava ali, encarando o meu carro, com milhares de dólares em danos na frente dos meus olhos, e ela me pede para não piorar a situação? Olhei para Andy sem palavras. Como ela podia, possivelmente, defender isso? Disse para ela, isso não é um desabafo. Isso é comportamento criminoso. Ela precisa enfrentar as consequências. Mas Andy não queria ouvir. Tentou puxar Carrie para fora da garagem dizendo que conversariam de manhã, que era melhor esfriar a cabeça. Eu não ia esfriar nada, não depois do que Carrie tinha feito. Então disse para Andy, ali mesmo, se você acha que isso é aceitável, se está tudo bem para você a Carrie destruir minhas coisas e me tratar como lixo, então vocês duas podem sair. A boca de Andy caiu. Ela claramente não esperava que eu dissesse isso. Ela ficou repetindo, você não está falando sério. Está só com raiva. Mas eu não estava só com raiva. Eu estava exausto. Cansado de ser desrespeitado dentro da minha própria casa. Cansado da bagunça constante. Cansado da atitude da Carrie. Estava cansado de ser pintado como vilão enquanto Carrie saía impune de tudo. Disse para Andy, se ela não pagar pelos danos, eu vou processar. Sim, parece extremo, mas eu tinha chegado no limite. Tenho câmeras na garagem. Tudo está gravado. Não havia a menor chance de ela sair impune dessa. O rosto de Andy ficou pálido e ela começou a chorar, dizendo que eu estava sendo cruel e levando as coisas longe demais. Ela tentou me fazer sentir culpado, dizendo que Carrie estava passando por muita coisa e que vinha lutando desde que o pai dela morreu. Eu entendo, perder um dos pais é devastador. Mas isso não te dá passe livre para destruir a propriedade dos outros e não demonstrar nenhum remorso por isso. Eu disse que sentia muito pelo que Carrie estava enfrentando, mas que isso era demais. Esse tipo de comportamento não é normal, e eu não ia fingir que era, só para manter a paz. Ficamos discutindo por uns 15 minutos, eu dizendo para Andy que, se Carrie não pagasse pelos danos, eu ia levá-la à justiça, e Andy dizendo que eu era cruel só por sugerir isso. Era como se ela estivesse tão cega pela lealdade à filha que não conseguia enxergar o estrago que Carrie estava causando, não só ao meu carro, mas ao nosso relacionamento inteiro. E sinceramente, naquele momento, percebi que Andy nunca ia enxergar. Eu estava me iludindo esse tempo todo achando que ela ia mudar, que um dia ia me defender. Mas lá estava ela, defendendo Carrie mesmo depois de a menina ter rasgado meus pneus e destruído meu carro. Olhei para Carrie uma última vez, e ela só estava lá, parada, sem um pingo de arrependimento no rosto. Aquele sorrisinho convencido ainda estava ali, como se ela tivesse vencido um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Foi então que disse às duas, arrumem as malas e vão embora. Elas pareciam chocadas,
como se não acreditassem que eu realmente tivesse seguido adiante. Andy começou a implorar para eu me acalmar, dizendo que a gente podia resolver tudo, que Carrie não fez por mal. Mas eu já estava além de me importar. Eu tinha terminado de tentar consertar as coisas quando ficou óbvio que ninguém mais estava interessado em fazer isso funcionar. Enquanto elas saíam, fiquei lá parado olhando pro que restava do meu carro, sentindo um esgotamento como nunca antes. Eu passei um ano tentando fazer aquela família dar certo, engolindo tanta coisa porque amava a Andy e queria uma vida com ela. Mas no fim das contas, as ações da Carrie me mostraram exatamente qual era o meu lugar, e a reação da Andy só confirmou isso. Naquela noite, sentei no silêncio da casa, me perguntando como tudo tinha chegado nesse ponto. Me senti um idiota por ter deixado chegar tão longe, por ter acreditado que as coisas iam mudar quando nunca iam. Mas uma coisa ficou clara, eu não ia deixar a Carrie, ou qualquer outra pessoa, passar por cima de mim de novo. Aquela foi a gota d'água. Eu finalmente tinha chegado ao meu limite. Depois que elas foram embora, fiquei ali no silêncio, sentindo uma mistura estranha de raiva e alívio. Fiquei olhando pela janela, meio esperando que Andy voltasse ou que Carrie entrasse com um outro ataque de fúria. Mas ninguém voltou. Pela primeira vez em muito tempo, a casa estava completamente silenciosa. Foi aí que caiu a ficha, tinha realmente acabado. Esse ano inteiro foi um constante vai e vem, eu tentando fazer tudo funcionar, me desdobrando para agradar todo mundo. Mas agora que elas tinham ido, eu finalmente senti o que era ter paz. E sinceramente, foi maravilhoso. Voltei para a garagem para olhar meu carro. Os pneus cortados, os arranhões, os danos que Carrie causou, ainda estavam lá. Ver aquilo me deixou irritado, mas ao mesmo tempo, era como um lembrete do porquê aquilo tudo precisava terminar. Eu não sentia culpa por ter mandado elas embora. Depois de tudo que Carrie fez comigo e a Andy só deixou passar, eu sabia que tinha tomado a decisão certa. Não havia mais volta. Naquela noite dormi melhor do que em meses. Não precisei me preocupar em pisar em cacos de vidro na cozinha, nem em encontrar minhas ferramentas espalhadas pela garagem. Não precisei entrar num cômodo e me perguntar que tipo de bagunça Carrie teria deixado. Pela primeira vez, me senti em casa na minha própria casa. Na manhã seguinte, comecei a fazer planos para seguir em frente. Sabia que teria que lidar com a situação do carro, decidir se ia consertar ou substituir, talvez até registrar um boletim de ocorrência, se fosse o caso. Mas por enquanto, só queria aproveitar o silêncio, sentir que estava no controle da minha vida de novo. Conforme os dias foram passando, comecei a receber mensagens da Andy. No começo, eram só checagens, perguntando se a gente podia conversar. Ela mandava mensagens longas dizendo quanto sentia minha falta, como achava que poderíamos resolver tudo, como Carrie só estava agindo assim por causa da morte do pai. As mesmas coisas que ela dizia desde sempre. E sinceramente, isso só me lembrava do porquê eu não podia continuar com aquilo. Eu tinha dado tudo de mim. Tentei fazer dar certo. E Carrie continuou apertando todos os meus botões enquanto Andy a defendia. Ignorei a maioria das mensagens. Sabia que se respondesse, ia acabar entrando em outro ciclo de discussões, onde ela tentaria me convencer a aceitá-las de volta. Mas eu não estava interessado. Tinha tomado minha decisão, e ia mantê-la. Alguns dias depois, Andy apareceu em casa. Eu não tinha respondido às mensagens, então acho que ela decidiu tentar pessoalmente. Abri a porta e lá estava ela, com os olhos marejados e pedindo desculpas. Disse como as coisas estavam difíceis para ela e para Carrie, como Carrie ainda estava sofrendo pela perda do pai, e como ela achava que eu estava desistindo delas rápido demais. Eu apenas escutei, mas quanto mais ela falava, mais percebia que nada tinha mudado. Ela ainda estava inventando desculpas, ainda defendendo Carrie, ainda se recusando a enxergar o meu lado. Finalmente, a interrompi e disse, eu aguentei isso por 1 ano. Dei tudo o que pude para fazer essa família funcionar. E tudo o que recebi foi desrespeito e caos. Chega! Ela pareceu magoada, mas dava para ver que não entendia de verdade. Começou a dizer coisas como a Carrie vai mudar, podemos superar isso juntos. Mas eu não caí. Disse para ela, você teve 1 ano para ensinar a sua filha que ela não pode tratar as pessoas como lixo e sair impune. E você não fez nada. Eu não posso mais viver assim. Depois de um longo silêncio constrangedor, ela finalmente assentiu com a cabeça e disse que entendia. Acho que, pela primeira vez, ela percebeu que eu não ia recuar. Que eu não ia mais deixar a Carrie me pisar. Ela tentou dizer mais algumas coisas,
mas eu apenas disse adeus e fechei a porta. Não ia deixar ela me manipular com culpa para mudar de ideia. Quando ela foi embora, senti um peso enorme saindo das minhas costas. Eu vim agarrado a essa ideia de sermos uma família feliz, mas isso era só uma fantasia que criei na minha cabeça. A realidade é que eu estava vivendo um pesadelo. E finalmente tinha acabado. Nos dias que se seguiram, comecei a reconstruir minha vida. Foquei em arrumar a casa, colocar as coisas em ordem, fazer o lugar voltar a ter a minha cara. Sentia como se estivesse recuperando o meu espaço. E a cada pequena coisa que eu fazia, me sentia mais eu mesmo. As pessoas começaram a fazer perguntas, claro. Amigos e família queriam saber o que tinha acontecido, por que Andy e Carrie tinham ido embora. Mantive simples, só disse que não tinha dado certo. Ninguém realmente pressionou por detalhes, e isso estava ótimo para mim. Eu não estava interessado em relembrar cada coisa que a Carrie tinha feito ou explicar por que Andy não me apoiou. As pessoas que me conheciam bem percebiam que eu estava mais feliz, e isso bastava. Claro, houve momentos em que eu pensava em tudo aquilo e sentia um pouco de tristeza, talvez um leve arrependimento, não porque sentia falta delas, mas porque investi tanto tempo e energia em algo que acabou sendo um completo desastre. Eu queria uma família, queria ser o parceiro de apoio para Andy. E não deu certo. Mas no fim das contas, percebi que era melhor estar sozinho e feliz do que preso numa situação tóxica, onde era constantemente desrespeitado. Um dia, enquanto limpava a garagem, finalmente decidi me livrar de algumas coisas que me lembravam de Carrie e Andy. Joguei fora umas tralhas que tinham deixado, roupas velhas, cadernos, qualquer coisa, e, enquanto fazia isso, senti que estava realmente seguindo em frente, fechando aquele capítulo da minha vida de uma vez por todas. Depois de tudo o que aconteceu, Andy entrou em contato querendo conversar. Para ser honesto, não fiquei animado em encontrá-la, mas pensei que talvez pudesse haver algum tipo de encerramento. Ou talvez ela finalmente enxergasse meu lado. Sentamos, e ela começou a falar sobre como a gente podia superar aquilo, como eu só precisava ter mais paciência. Ela queria que eu voltasse e tentasse de novo, prometendo que Carrie ia melhorar, que tudo aquilo era só uma fase difícil. Mas eu já tinha terminado. Quer dizer, eu já tinha tido paciência. Dei várias chances ao longo de um ano, enquanto Carrie destruía minhas coisas e minha sanidade, e Andy permitia, todas as vezes. Disse para ela, o mais calmo possível, desculpa, Andy, mas acabou. Eu não posso continuar com isso. Expliquei que eu precisava pensar em mim mesmo, que aquilo não era só sobre um incidente, mas sobre um padrão inteiro de desrespeito e caos. E honestamente, dava para ver que ela não entendia totalmente. Acho que ela realmente acreditava que tudo poderia ser resolvido, se eu só aguentasse as besteiras da Carrie por mais um tempo. Mas a questão é, eu não queria mais aguentar. Estava cansado de esperar por uma garota que não tinha nenhum respeito por mim. Cansado de ver Andy defendendo ela o tempo todo. Cansado de me sentir um estranho dentro da minha própria casa. Então acabamos assinando os papéis do divórcio bem rápido. Graças ao nosso contrato pré-nupcial e ao fato de não compartilharmos finanças, o processo não foi bagunçado. Na verdade, foi bem simples. Só sentamos com os papéis, assinamos, e pronto. Não havia motivo para prolongar mais do que já tínhamos feito. De certa forma, parecia surreal, tipo, é isso mesmo? Mas no fundo, eu sabia que era a decisão certa. O alívio que senti foi toda a prova de que precisava. Claro, ainda havia a questão dos danos ao carro. E aí foi onde as coisas ficaram complicadas. Minha seguradora não cobria, porque aparentemente vandalismo não estava incluído na apólice. Então os $6.000 de prejuízo ficaram por minha conta. Ver aquele orçamento foi como levar um soco no estômago, especialmente depois de tudo que já tinha acontecido. Disse direto para Andy que Carrie precisava assumir a responsabilidade pelo que fez e pagar pelos danos. Mas, surpresa, surpresa, Andy não tinha o dinheiro e não estava em posição de ajudar. Ela tinha voltado a morar com os pais e estava lutando para encontrar um lugar só dela. Então as mãos dela estavam atadas. Fiquei um tempo debatendo se devia simplesmente deixar para lá. Mas, sinceramente, por que eu faria isso? Carrie precisava aprender que ações têm consequências. E eu estava cansado de ser sempre o que ficava com os pedaços. Então fiz um acordo com Andy, eu pagaria o conserto do carro agora e ela me reembolsaria mensalmente até quitar tudo. Inclusive formalizamos o acordo por escrito, para não haver esquecimentos ou desistências. Eu não ia deixar nada ao acaso.
E como eu já tinha feito um boletim de ocorrência, agora Carrie tem antecedentes criminais. Sei que algumas pessoas podem achar isso extremo, mas se você tivesse vivido o que eu vivi, entenderia, ela trouxe isso para si mesma. Talvez agora perceba que não pode sair por aí destruindo a propriedade dos outros sem enfrentar consequências. As semanas que seguiram foram interessantes. Admito que foi estranho no começo, chegar em casa e não encontrar bagunça nem atitude esperando por mim. Eu tinha me acostumado tanto com a tensão que levou um tempo até me adaptar ao silêncio. Mas o mais estranho? Depois dos primeiros dias, comecei a me sentir muito mais leve. Era como se um enorme peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Não precisava mais me preocupar em pisar em cacos de vidro na cozinha ou encontrar minhas ferramentas espalhadas pela garagem. Pela primeira vez em meses, eu realmente me sentia em paz. Meus amigos foram incríveis durante tudo isso. Contei para alguns o que tinha acontecido e todos ficaram do meu lado. Continuavam dizendo que eu tinha feito a coisa certa, que eu precisava me posicionar. Foi bom ouvir isso, porque, sinceramente, houve momentos em que me perguntei se tinha feito a escolha certa. Quer dizer, não é todo dia que você expulsa a esposa e a enteada de casa. Mas aí eu me lembrava de tudo que aguentei, e qualquer dúvida sumia. Passei um ano sendo paciente, compreensivo, me desdobrando para manter a paz. E onde isso me levou? A um carro destruído e a uma enteada que me tratava como lixo. Não, eu não me arrependo nem um pouco da minha decisão. E graças a todos vocês aqui que me disseram que eu não era o babaca, eu tive certeza disso. Sei que pode soar brega, mas os comentários de vocês realmente me ajudaram. É estranho pensar nisso, mas às vezes é mais fácil ter perspectiva de pessoas que nem te conhecem do que de quem te conhece. Ler os comentários, ver o apoio, as mensagens dizendo "você não é o errado aqui", foi exatamente o que eu precisava para seguir em frente. De vez em quando, ainda recebo uma mensagem da Andy, nada demais, só mensagens rápidas perguntando como estou. Ignorei quase todas. Não estou interessado em relembrar nada ou ser manipulado emocionalmente a duvidar de mim mesmo. Ela fez a escolha dela ao ficar do lado da Carrie repetidas vezes. E eu fiz a minha. Além disso, a última coisa que preciso é ser puxado de volta para aquela bagunça. Agora, com tudo isso no passado, estou focado em retomar minha vida. Comecei a fazer pequenos projetos pela casa, consertar coisas, organizar, deixar tudo com a minha cara de novo. É impressionante como tudo parece diferente sem aquele estresse constante pairando sobre mim. Estou reconectando com amigos que não vi há meses, voltando a ter tempo para os hobbies que deixei de lado, cuidando de mim mesmo, finalmente. E sim, está sendo muito, muito bom. Então sim, foram semanas caóticas. Mas no fim das contas, me sinto mais leve. Me sinto livre. Recuperei minha paz, meu espaço e minha sanidade. E isso vale mais do que qualquer coisa que eu pudesse ter ganhado ficando. Um brinde ao recomeço. E obrigado a todos vocês que me lembraram que eu não era o vilão nessa história.